sistema de saúde no Brasil prevê uma estrutura em dois polos. O primeiro, baseado no funcionamento de uma rede de atendimento pública e gratuita ao cidadão, e outra privada, que atua de maneira complementar. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira, de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e acesso universitário igualitário. Mas será que este acesso é realmente igualitário? No último Plano Nacional de Saúde de 2012 até 2015, a primeira diretriz diz que deve ser garantido acesso à população de serviços de qualidade, com equidade e tempo adequado ao atendimento. Uma pesquisa do Datafolha de 2014 revela que 45% dos brasileiros identificam a saúde como o principal problema do país. E não é por acaso, é comum a mídia noticiar casos de pessoas morrendo nas filas dos hospitais, má qualidade no atendimento, falta de médicos, demora em marcar consultas, além do preço dos remédios. Sem falar dos planos de saúde, que hoje em dia estão tão ruins quanto os serviços públicos. O governo vem tentando fazer algo, como o programa Mais Médicos e a distribuição gratuita de remédios. Porém, os investimentos na saúde no Brasil ainda são pífios. É o que aponta os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. O Brasil gasta em média $512 com cada pessoa por ano no SUS, enquanto a Inglaterra gasta $3.031 e a Alemanha $3.819 por pessoa ano. O Brasil gasta menos que a Argentina, que custa $576 por ano. Falta dinheiro? Falta gestão? O que podemos fazer para termos uma saúde de qualidade em nosso país? No programa de hoje, vamos debater como anda a saúde no Brasil. Estou desde meio-dia esperando a consulta e até agora nada. Já estou indo embora sem a consulta, estou morrendo de dor nas minhas costas e falta de ar. E não tem atendimento, e agora não tem médico, os médicos saíram tudinho. Fui reclamar sobre a ficha da minha filha aqui, que eu cheguei aqui 1h40. Até agora não fui atendida. A minha filha está com falta de ar, problema de pulmão, já teve pneumonia, ela está com os mesmos sintomas. Eu fiquei ali pedindo informação, chamava o policial para mim, só porque eu não queria sair. A justificativa dele por causa da infecção. Vocês não têm condição de tratar lá não, cara? Cara, Tá lotado. não, tá lotado, eu sei, vou levar sem um parecer seu, sim. Foi? Eu vou levar sem um parecer seu. Tudo bem. Por que eu tenho que aparecer? Foi no prontuário Você aqui. atendeu. Eu vou atender pro hospital. Você não tem direito nenhum de pegar foto do rapaz. Clowning in a hospital is like this one hair on my head. You understand? The idea is to end market capitalism. The idea, why clown in a hospital? Because hospitals are horrible places. No one likes being in a hospital. Hierarchy where the doctor can be rude and arrogant and treat the nurse badly and everybody else badly. A hospital is serious, technological. No medical school in the world teaches compassion. Enquanto você está no SUS, os políticos, deputados, senadores, etc. têm tudo do bom e do melhor nos hospitais particulares com o nosso dinheiro. Então, o que queremos não é nem padrão FIFA, é pelo menos padrão Senado, padrão Câmara dos Deputados para todos os brasileiros. São péssimas administrações, os trabalhadores estão precarizados, terceirizados, quarteirizados até. Which is a romantic idea that we can teach people to be revolutionaries for loving change, to move away from market capitalism to a world of compassion and generosity. Presta atenção. Quê? Aprende a fazer medicina, rapaz. Olha o paciente que você traz. O que tem? Vira médico. Como é que é, senhor? Vira médico. Eu sou médico, senhor. Não é, você é um bosta. Você é um merda, ó. Encosta em mim. Encosta em você. Encosta o babaca. Encosta você, uma puta. Você me xingou do quê? De bosta. Não, você falou o Filho quê? da puta agora. Você me xingou de filha da Chamei. puta. E para discutir a saúde no Brasil, contamos com a presença de Marcos Salgado,
siloísta, militante por uma saúde gratuita e de qualidade e professor de anatomia e neurologia. Como é a regra do nosso programa, 1 minuto para suas considerações iniciais. Primeiro, boa noite a todos os convidados. Obrigado pelo convite. Além de tudo, eu sou enfermeiro, também trabalhei em PSF, Programa Saúde da Família, entende? Então a realidade vivida sempre é melhor que a realidade teórica, né? Teorizada. Esse tema é importantíssimo, sempre foi importantíssimo, sempre é citado como tema quase número 1 de campanhas políticas, mas de fato nunca ocorre isso, né? O que a gente percebe é que a saúde, ela é na promessa de campanha, assim como a educação, sempre as duas bandeiras citadas por candidatos que depois na prática não resulta nunca. Haja visto aí que eu acho que os colegas vão falar, então mais cientes do que eu, em relação aí às medidas que podem surgir na surdina da noite, como tantas outras que estão sendo aprovadas, né? Como a PEC 451, e que vai ser um choque, uma derrocada grande para a saúde pública brasileira. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa que debater, mas principalmente e realmente as questões de fato, as questões primordiais. Se a gente não for, fica complicado. Nós vamos discutir sempre o que fazer e nunca vamos às questões de fato, as mais importantes. Tudo bem. Também com a gente, Valéria Souza, advogada, ativista dos direitos humanos no parto, atualmente responsável pela pasta de Relações Legislativas da Associação Artemis, com foco especialmente na saúde da mulher. Obrigado, Valéria, 1 minuto. Bom, com relação à saúde da mulher, a gente tem trabalhado mais de perto a gravidez e o parto, né, que é um problema grave no Brasil, o tipo de assistência. Nós temos uma política pública visando a eliminação de risco, como está na Constituição, mas essa política enfrenta uma séria resistência no cumprimento dela, na prática ela não é cumprida, né? Isso resulta num altíssimo nível de mortalidade materna, que hoje é subnotificada propositalmente, e a gente tem elevados níveis de cesariana. Em contrapartida também temos partos normais muito violentos, que são assustadores às vezes de acompanhar, e uma desqualificação completa da assistência que não tem nenhuma noção dos direitos da pessoa humana que está sendo atendida, né? Que é a mulher e também o bebê. Então isso realmente precisa ser restabelecido um equilíbrio na relação do atendimento e o paciente. Obrigado pela presença. Também com a gente Gerson Sobrinho Salvador, médico e escritor, especialista em infectologia, médico do Hospital Universitário da USP, professor de propedêutica clínica, diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Obrigado, Gerson. 1 minuto. É um prazer estar com todos vocês. Obrigado pelo convite. É muito pertinente a gente discutir na rede com a população e tentar trazer elementos para que possam colaborar na compreensão de por que o SUS, esse direito conquistado pela população e cravado na Constituição de 88 com muita luta, não conseguiu ser plenamente realizado conforme os seus princípios. E tentar entender as questões que envolvem seus gargalos. Existe gargalo de financiamento. O Brasil é a 7ª economia do mundo e o 72º país em financiamento à saúde. Existe gargalo de gestão, existe gargalo de recursos humanos, entre outros. Então, se a gente entender as limitações e as contradições, a gente consegue elaborar melhor as propostas para intervir e qualificar o sistema único de saúde. Obrigado, Gerson. Também com a gente Alexandre Morgado, voluntário do GAP, que é Grupo de Apoio ao Protesto Popular, se dedica a ações sociais como atendimento a moradores de rua e treinamento de primeiros socorros para comunidades carentes. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Na verdade, nossa principal função é primeiros socorros em manifestações e outras ações sociais. O trabalho paralelo acaba ficando nesse âmbito da ação social. No nosso corpo de voluntários, nós temos muitas pessoas da área da saúde, em especial enfermeiros, estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, e que vem do seu trabalho é realizado na periferia. Então a gente tem muitos nossos voluntários que estão trabalhando na saúde da família, trabalhando nas UBS, então a gente tem uma visão que além de
de como é que o Estado está tratando a saúde e a integridade física dos cidadãos nas ruas, mas também fora das ruas, né? E o objetivo aqui é discutir justamente, acho como o colega colocou, como é que fica esse posicionamento do Estado em relação ao que é saúde e educação, esses grandes nomes que são colocados e não são praticados de forma alguma, desde da mudança do posicionamento econômico mesmo, desde a Constituição de 88, como é que a gente se preparou para lidar com aquilo que deveria ser primeiramente social, mas hoje está associado, a gente gasta a maior parte da nossa verba, do nosso PIB, com pagamento de dívida e com superávit, a gente não tem ainda um modelo que está olhando para esse lado social e estamos gastando muito menos do que a média mundial com saúde no país, se você somar tanto a saúde privada quanto pública e menos da metade do que gastam os países desenvolvidos. Então, uma mudança de mindset mesmo, de uma forma geral, tem que ser debatida. Então, até agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, pessoas tão ilustres. Que bom. Também com a gente, Priscila Engman, fonoaudióloga e pedagoga, atuante na saúde pública há 5 anos, faz parte da equipe do Instituto Mara Gabrilli no projeto Cadê Você? Obrigado, Priscila, 1 minuto. Boa noite, muito obrigada pelo convite. A saúde, né? Eu acho que assim, eu que atuei na linha de frente um bom tempo na saúde pública, eu acredito que uma definição correta para isso é que a nossa saúde está doente, né? E aí as causas têm diversas, né? Nós temos profissionais da saúde sem condições de trabalho, nós não temos o repasse financeiro, nós não temos uma fiscalização. Não existe também existem programas de prevenções que ficam no papel, não são colocados em prática. Então eu acredito que o que falta realmente aí é a gente conseguir conversar sobre esse tema de uma forma que consiga se juntar tudo e ver aonde está o foco principal disso tudo, né? Então, e que é difícil achar, porque tem diversos focos, né? Então, esse tema acho que de extrema importância a gente está conversando e tem tanta gente envolvida para que a gente consiga resolver juntos, né? Ou encontrar um caminho. Que bom. Também com a gente, para finalizar, Sheila Araújo Costa, nutricionista da Prefeitura de São Paulo, doutoranda em políticas públicas e militante do Fórum Popular de Saúde. Obrigado, Sheila, 1 minuto. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Né? E o que todos os colegas colocaram, justamente essa questão, né? A gente defende muito a saúde como não mercadoria. Então a gente tem a entrada do mercado do capital estrangeiro, a gente vem discutindo muito, e a questão de mobilizar a população para se apropriar disso, porque o que a gente defende é uma saúde pública 100%, né? E de qualidade, e principalmente estatal, a responsabilidade do Estado, e não de transferir a saúde como, de novo, mercadoria. Então a gente vem militando muito na frente, na discussão com a população. O fórum ele acaba fazendo essas entraves em regiões como a região de Itaquera, a gente cobra a questão das organizações sociais, a gente cobra muito a questão dos gastos, do orçamento, a gente quer acompanhar para fortalecer essa discussão para que volte, né, da melhor forma possível isso. Então hoje a saúde, dentro dos convênios médicos, a população como um todo, ela não acredita mais no serviço público de saúde. Eu acho que é responsabilidade nossa resgatar isso, para que a gente consiga trazer essa questão da humanização, para que a gente fortaleça assim, e batalhe por uma saúde de qualidade. Uhum. Bom, e a primeira pergunta eu faço para o Marcos. O que os governos federal, estadual e municipal poderiam fazer para melhorar a saúde no Brasil? E será que a saúde é uma prioridade dos governos? Eu acho que até é uma prioridade, mas uma coisa é o investimento na saúde, né? A outra ponta é se esse investimento de fato chega e é aplicado na saúde. Eu acho que há muita discussão, desde 88, a gente vê que o SUS do ponto de vista teórico, ele é perfeito. Eu acho que o SUS está em construção. Ele não é um projeto terminado, apesar de querem acabar com ele agora, né? Mas ele está em construção. Agora, aplicar dinheiro na saúde não é só construir o hospital. As pessoas têm uma visão, primeiro a gente tem que voltar a questionar o paradigma do que seja a saúde. Né? Ainda nós temos muita visão centrada na cura da doença e não na saúde de fato.
Quando se implementou as primeiras unidades do programa, que agora é Estratégia de Saúde da Família, antes era Programa Saúde da Família, não se acreditava que isso fosse dar certo. E foi a prova cabal que dava certo, porque ele foi implantado exatamente em zonas ribeirinhas, em lugares onde não chegava médico. Hoje a Estratégia de Saúde da Família é um sucesso basicamente em todo o país. Só que se investe, eu acho que bastante até, mas falta estrutura, falta formação, né? Então falta gente capacitada, mas eu acho que também não é só uma questão de... Se tem uma tendência sempre a atacar e a culpabilizar sempre o profissional na ponta, que está ali no atendimento. A gente tem médicos com sobrecarga de trabalho também. A gente sabe que também tem essa visão extremamente elitista do papel do médico dentro da hierarquia da saúde. E a gente fala muito em trabalho multidisciplinar, mas no fundo não é isso, que a gente sabe que não ocorre esse tipo de coisa. Eu acho que, como a colega sabe muito bem do que eu estou falando, né, que existe uma crítica contundente à questão do parto humanizado até hoje. Eu trabalhei no hospital e eu vi médicos falando: parto humanizado para quê? Coloca lá o sorinho com a ocitocina e deixa lá porque eu quero descansar. Né? E esse tipo de coisa a gente tem ainda no dia a dia hospitalar. Agora, o que os governos estaduais, federais e municipais podiam fazer? Eu acho que a transferência de recursos que chega ao município, eu acho bastante, dependendo do município, bastante inferior àquilo que o município precisa. Porque recurso para construir unidades de saúde tem, recurso para equipar tem, mas o município tem que arcar sozinho com os gastos de pessoal, que normalmente não tem, né? Então, eu acho que tem muito que mudar, tem muito que fazer, mas a gente tem muito que também questionar um pouquinho os paradigmas do que seja a saúde, e a gente tem muito ainda que lutar para que realmente as pessoas tenham acesso gratuito e restrito, e que enquanto a gente está discutindo o que os governos poderiam fazer, o que a gente está vendo na verdade é que os perigos que estão tramitando aí em projetos a serem votados na Câmara e no Senado. Uhum. E aí? Bastante perigoso, porque algumas leis que já foram aprovadas estão dando tudo novamente à iniciativa privada. Eu passo a pergunta para a Valéria, então. Né? Como a gente pode fiscalizar, então, essa questão da saúde, como nós, simples mortais, aqui, poderíamos participar, votar ou refletir? Veja, falando do assunto gestação e parto, que é onde a gente trabalha mais proximamente. As pessoas têm uma ideia de que não há nada a se fazer, que a gente deve apenas esperar que o poder público faça coisas, que a gente leve essa demanda para o poder público poder fazer coisas. Na verdade, a população tem que se apropriar dos seus direitos, porque eles já são previstos na política pública e já existem ferramentas para que esses direitos sejam garantidos, tanto na legislação como na regulamentação mesmo dos serviços. Falando de parto, por exemplo, existe um regulamento que prevê como deve funcionar um estabelecimento que é uma maternidade. O que tem que ter de equipamento físico e também de pessoal, recursos humanos. As equipes multidisciplinares, como devem trabalhar. Isso tudo enfrenta muita resistência na implementação, mas já existe há muitos anos. Mas as pessoas não sabem, as próprias mulheres que são atendidas não sabem. Agora, tem uma ponta importante que são a equipe que faz a fiscalização desse funcionamento, que é a OMISA. Isso é responsabilidade dos municípios, o âmbito da vigilância sanitária. Porque é na legislação sanitária que vão estar previstas as responsabilizações. Então, não se responsabiliza nem gestor, nem o estabelecimento e nem o profissional da ponta, porque não é aplicada essa legislação sanitária, que fica na mão da vigilância sanitária, que é da administração municipal. E também não tem vontade política de se movimentar essa máquina, né? Então tem todo um interesse por trás dessa resistência também. Mas o importante é que as pessoas sejam informadas e não fiquem nessa condição vitimista, esperando uma assistência paternal que vai resolver todos os problemas. Realmente a população precisa ser informada e se apropriar desses direitos. Mas aí eu passo a pergunta para o Gerson. Você fala que a população precisa se informar e participar mais. Mas já não tem os conselhos de saúde? Os conselhos de... E esses conselhos, eles têm uma voz ativa? Eles são atuantes ou...
Então, existem conselhos de saúde, desde os distritos, nos municípios, no estado, até o Conselho Nacional de Saúde. Então, os conselhos existem muitos conselhos que são atuantes. Eu acho que não é uma atuação homogênea, mas muitos conselhos são bastante atuantes. O Conselho Nacional de Saúde é bastante atuante. Agora, não são instâncias que teoricamente deveriam ser deliberativas, mas em última instância não estão com a caneta do gestor na mão para fazer a distribuição de recursos, para fazer a gestão dos recursos humanos. O poder não é dado de graça. Ninguém que tem poder entrega o poder para quem quer que seja. Isso tem que ser conquistado a partir de mobilização popular. Então, conselhos de distritos que existe uma participação da população, que dialogam, que fazem plenárias, que se organizam, que vão para a ouvidoria da prefeitura para fazer a cobrança de que tenha médico no posto de saúde, que tenha enfermeiro no posto de saúde, que vão na prefeitura denunciar a falta de medicamentos, que se organizam e que conseguem fazer a interlocução com o gestor público, às vezes com o Ministério, com o Ministério Público, com outros atores da sociedade civil, consegue-se ter força para pautar o gestor. Né? O prefeito, o governador de estado, o presidente da república, eles têm dezenas de problemas na mesa. O povo, a população, os usuários, em conjunto com os trabalhadores, em conjunto com quem tem interesse na saúde pública, tem que disputar que isso seja prioridade. Na década de 80, quando se conseguiu garantir na Constituição o direito à saúde, foi à custa de mais de 10 anos de intensa mobilização popular, de conferências com dezenas de milhares de pessoas participando, enchendo estádios, da população que conseguindo pautar o Congresso Nacional e garantir o direito à saúde na Constituinte, porque existe do mesmo jeito que o usuário, a população, o povo exige a saúde como direito, existem diversos setores que exploram a saúde como mercadoria, e isso vai estar sempre em embate. Essas visões elas vão se encontrar em confronto. Então tem que ter mobilização, tem que ter participação popular, e não basta deliberar no conselho de uma maneira burocrática, tem que ir para cima. Não, mas assim, desculpa de interromper, mas a questão dos conselhos, eu lembro que uns 2 programas atrás, a gente gravando, falar assim, mas os conselhos, eles não são deliberativos, então por que eu participaria desse conselho? Entendeu? Se eu vou para lá, vou dar minha voz, vou perder meu tempo indo, e na hora de fazer alguma coisa, o gestor do hospital, do posto de saúde vai fazer outra coisa. Então, assim, eu volto a pergunta para você, depois acho que o Alexandre, se quiser complementar, como fazer com que esse conselho seja realmente deliberativo primeiro. Entendeu? Então, o conselho vai tomar as suas decisões, vai colocar na mesa do gestor. Se o gestor não as instituir, existem as instâncias para serem procuradas. Existe o Ministério Público, existe o Ministério Público da Cidadania, uma promotoria específica de saúde pública, existe a própria Câmara de Vereadores, a porta do prefeito, né? Tem que fazer mobilização, tem que colocar no jornal do bairro que aquela questão está acontecendo, enfim, tem que fazer uma articulação com a mídia, com os diversos setores. A ação do conselho ela não é uma ação apenas cartorial, tem que ter uma ação política. Né? E tanto mais será efetivo, quanto mais alto e mais longe conseguir falar e conseguir dialogar com os diversos setores da sociedade. E aí eu passo a pergunta, acho que o Alexandre quiser complementar, e aumentar fazer uma outra questão. Assim, os governos, não parece que eles estão preocupados só em resolver a doença. E a prevenção também, será que é feito? O programa Saúde da Família está aí, mas será que chega a todos? Será que realmente funciona esse programa? E aí... Então, só para complementar a última questão, existe até uma disparidade jurídica que se discute muito, se o conselho é deliberativo ou não, qual a validade jurídica que isso tem depois. Então, a lei, por não ter uma interpretação, tem uma interpretação, né? E não está bem disposto ali como deveria ser a participação do conselho, que poder que ela tem efetivo depois, acaba se tornando uma ferramenta burocrática, como o colega colocou. Há casos específicos da gestão de unidades de saúde onde há abertura, onde há diálogo, onde se construiu isso na comunidade, onde a comunidade pressionou por isso, onde os resultados são melhores, mas
por mais que existam coalizações de investigação hoje que vão até no Ministério Público, junto com departamentos específicos da Defensoria, não é tão efetivo. Então, também falta, tudo bem, a gente sempre vai falar, para qualquer pauta no país, falta mobilização popular, falta, mas também falta um interesse político, uma orientação política que não existe hoje de ter isso como uma pauta importante e relevante, não é? Hoje saúde é aquele monstro que ninguém entende, se fala disso apenas de uma forma bastante elevada e a população não entende que ela tem essa ferramenta. Não foi educada para isso, não é uma coisa que é bem disposta e bem comunicada a todo mundo. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa, já. A segunda é como os governos eles podem fazer para ter uma saúde realmente preventiva, né? E não só atacar a doença quando ela está aí, mas prevenir melhor. Acho que está um pouco conectado também com a agenda política, né? Com ter uma cultura de trabalhar a questão da saúde com uma agenda específica. Hoje, com o baixo investimento, e a gente tem um baixo investimento na saúde, e desse baixo investimento já se rouba, ou seja, desvia-se e não tem, não há claro quais as pautas, quais os índices que a gente vai querer diminuir. É mortalidade infantil, o Brasil, que é a oitava maior economia do mundo, está na posição número 78 em mortalidade infantil, das piores do mundo, ou seja, como é que a gente, qual que é a agenda, né? O que eu sinto é que as secretarias de saúde e o Ministério da Saúde não tem uma orientação política determinada e sim, falta participação popular. O pessoal do Fórum Popular de Saúde está sempre pressionando, sou um grande fã do trabalho, inclusive, sempre pressionando por diversas pautas específicas e localizadas, mas não existe a cultura. A cultura hoje do político é reeleição é imediatista, são sempre essas pautas polêmicas, midiáticas, muito difícil interessar a mídia em pautas que não sejam desgraça, né? Um repórter do Estadão, uma vez que saiu de uma manifestação, deu o cartão para mim e falou: se acontecer alguma desgraça, você me liga. Falta um interesse geral da sociedade em abordar essas pautas. No caso de saúde da família, por exemplo, é um bom programa onde também tem todos os seus disparates, também tem as suas faltas profissionais, suas faltas de equipamento, de material, de tudo que tem que é generalizado na saúde, os desvios e a falta de ética de alguns profissionais de todos os escalões da hierarquia. E não é só a população em geral que não foi educada no como funcionam os processos políticos e democráticos do país que vai exigir isso. Falta um pouco de um nível melhor de político e de uma classe de político que vai realmente abordar os assuntos importantes da população. E aí eu passo a pergunta agora para a Priscila, né? Qual que é a sua opinião sobre o programa Mais Médicos, assim, que o governo começou? Então, eu acho que assim, a gente vê aí que foi um grande movimento político, né? Porque os Mais Médicos, eles têm um contrato para começar e para terminar, e é uma bolsa, né, que eles recebem. Então, não é, na verdade, um programa que veio para solucionar um problema aqui no nosso país, né? Porque o que a gente vê dentro das unidades básicas de saúde, que foi onde eu mais atuei, são médicos com um tempo de atendimento reduzido, né? Que atendem o paciente em 1 minuto, né? Porque eles têm mais 30, 40 pacientes para atender, e eles têm que atender, porque a gente tem hoje muito dentro das unidades básicas de saúde as OS atuando, e essas OS são cobradas por números de atendimento, então eu não consigo ver a solução para os Mais Médicos, né? Porque eles são colocados em locais que outros médicos não aceitam trabalhar. Por que eles não aceitam trabalhar? Porque são em locais extremamente distantes, onde eles têm uma questão de segurança grave, né, que são lugares de grande violência, né, e que realmente não tem condições de trabalho. Então, eu realmente acho que não é um programa que veio para solucionar nada no nosso país. E como solucionar esse problema, então? Eu acho que a gente precisa realmente entender o que acontece dentro dessas UBSs, quantos médicos precisa do atendimento, entender se o melhor é que continue havendo unidades básicas de saúde administradas por OSs ou que essa administração passe diretamente para as prefeituras. Né? Porque as OSs, elas recebem um valor, aquele valor é repassado
para a OS, e muitas vezes, ao invés de contratar 2 médicos, eles contratam um médico, onde 2 médicos deveriam estar atendendo, só que eles são cobrados pelo número de 2 médicos. Né? Então eu acho que o que de repente passa não haver mais OS, ou essas OS terem uma fiscalização mais ativa da prefeitura, né? Acredito que seria uma solução. E aí para a Sheila agora, como ter uma saúde então gratuita e de qualidade de verdade no Brasil? Então, eu acho que cai nessa questão mesmo de retomar o controle social, né, da saúde como direito e como dever do Estado. O que a gente tem se deparado muito essa questão da transferência de responsabilidade, porque aí cai nas emendas constitucionais, na falta de dinheiro. O Brasil é o que gasta menos realmente com saúde pública. Então acho que cai na lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, quando fala de município. Né? Eu não me recordo se 50% ou 51% de toda a arrecadação tem que se gasta com funcionalismo público, como um todo, não só como da saúde. Então isso vai dando brechas para contratar serviços, que é o que acontece hoje. Então se transfere o dinheiro, né, para que essas organizações sociais façam a administração disso, e o que a gente vê de fato é a saúde não chegando para todo mundo. Quando a Priscila coloca a questão dos mais médicos, o que a gente vê também, claro, tem toda uma estrutura também que não contempla o trabalho desse profissional. E não é só uma estrutura física. Eu, como nutricionista, por exemplo, eu tenho dificuldade em encaminhar para os meus pacientes para outros profissionais, psicólogos, médicos. Por quê? Porque falta uma rede. Então, isso tudo eu acho que a gente tem que se apropriar e começar a cobrar dentro dos conselhos, né, o que foi colocado dessa coisa burocrática, mas eu acho que é mudar a lei. Porque o conselho ele nunca vai ser deliberativo se ele não tiver mudança da lei. Ele vai ser sempre consultivo. Então, eu acompanho várias. A gente discute as mesmas coisas em todas as conferências. Espera aí, tem que começar a parar e questionar. Né? Que nem a pasta de financiamento. Houve uma coisa absurda nessa última conferência, que a gente não conseguiu votar a pasta de financiamento. Por quê? Infelizmente, fica uma guerra entre gestão direta e gestão através de organizações sociais. Os funcionários não entendem que a gente não está brigando contra o funcionário da administração terceirizada, da privada, que a gente quer condições de trabalho para todo mundo, primeiro. E aí, quando começa a se votar as questões referentes a financiamento, a recurso, a diminuir o recurso para a questão das OS, para obrigar o setor público, o Estado, a retomar o que é dele, por obrigação, que é cuidar, não transferir a saúde como mercadoria, porque ele faz isso para tentar tampar buraco, né? As organizações sociais se organizam, saem, batem, eu brinquei, em retirada, para desmobilizar a discussão. Então houve toda uma discussão e amanhã a gente vai estar tentando, vai terminar a votação. Então acho que o Estado tem que se apropriar disso, por quê? Porque virou brincadeira. Então as UES estão ditando as regras e o que a gente quer na verdade, é que o poder público assuma essa responsabilidade de fiscalizar, acompanhar esse serviço e retomada do que é seu de dever, né? Então, você quer complementar? Eu queria fazer uma complementação em relação aos mais médicos, programa Mais Médicos. Eu acho que a questão é política, mas também foi uma resposta à grande deficiência, uma lacuna que o Brasil tem há muitos anos. A população hoje, mais do que aprovou, eu venho de um município super carente, onde eu fui enfermeiro de PSF, Francisco Morato, um dos mais pobres do estado de São Paulo, onde o programa Mais Médicos praticamente salvou a saúde do local. Esses médicos, eles cumprem horário, os anteriores, os médicos não cumpriam horário, eles trabalhavam 4 horas num regime, basicamente num regime de imposição. Ou aceita que eu trabalhe 4 horas, eu vou embora. Né? Então, não vejo que é uma questão só de lugares violentos, né? Porque senão os médicos não vão a um lugar porque ele seja violento. Nós temos, na verdade, uma concentração de médicos que querem ficar aqui no Sudeste. E agora, a gente entra na terceira volta, aí você vê se eu estou errado, a gente eu quero fazer uma consideração também sobre aí a gente começa. Né? Porque até eu vejo, essa é a minha opinião de leigo e tal, não conheço muito, mas é como os planos de saúde, eles contribuíram para o sucateamento da saúde pública no Brasil, isso que vem desde a década de 80. Então, como vocês veem isso,
E se às vezes também o médico não quer ir para o interior porque ele prefere ficar aqui, trabalhar com plano de saúde, que na época pagava muito mais. Aí a opinião de vocês começa pelo Marcos, aí a gente já começa o debate. Eu acho que hoje o plano de saúde, na verdade, é um problema para o médico, porque na verdade hoje o plano de saúde repassa um valor de consulta que é irrisório para o médico, é vergonhoso, né? Então quando nós chegamos a um ponto, por exemplo, que a saúde privada ela deveria ser complementar à saúde pública. Nós estamos começando a quase querer inverter essa ordem. Tanto é que hoje quem tem plano de saúde sabe da dificuldade que é marcar uma consulta, sabe da dificuldade que no dia da consulta marcada ele vai esperar tanto quanto espera um cidadão que vai fazer sua consulta no hospital público. Eu não vejo que a questão seja que os planos de saúde resolveram o problema da saúde no Brasil e nem tampouco vão resolver. Então, na verdade, nós estamos presenciando uma deterioração da saúde pública no Brasil, mas ao mesmo tempo beneficiando os planos de saúde que cada vez cobram mais, cada vez oferecem menos e cada vez enriquecem mais. Só em 2013 foi 111 bilhões que os planos de saúde arrecadaram de mensalidades. Aí continua, Valéria, o que você pensa dos planos de saúde no Brasil? Olha, eu posso falar da minha área de atuação, né? Então, de certa forma, a gente tem hoje uma interpretação da atuação privada que não está nem um pouco consonante com o propósito da Lei da Saúde e da Reforma Sanitária, né? Que veio logo depois da Constituição. Porque, assim como foi elaborado o direito social à saúde, quer dizer, um direito humano, né? Prioritariamente, que é prestado pelo Estado justamente para que ele não seja mercantilizado. Ele não é um direito prestado entre particulares, né? Ele tem que ser prestado de cima para baixo pelo Estado, porque é um bem muito precioso para ser negociado, por isso que ele é um direito social, né? E quando você pensou na atuação privada, ainda fora do âmbito do atendimento público, porque a gente tem o privado no público também, né? Que é a saúde complementar, mas a gente tem o privado em que você paga para ser atendido. Então, nesse âmbito, que hoje se chama saúde suplementar, se estabeleceu uma cultura, uma interpretação de que isso não faz parte do SUS. E isso está totalmente fora do propósito inicial da Lei da Saúde, de criação do Sistema Único de Saúde, que é um sistema misto e que previa a participação dessa esfera privada, mas dentro de uma estrutura maior, que é o Sistema Único de Saúde, e que tem um gestor, que é o Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que aprova as diretrizes terapêuticas, como vai ser o tratamento, no protocolo de tratamento da AIDS, da lepra, entende? E a gente hoje tem uma cultura, que até jurídica, que acolhe essa tese de que o privado é um ente independente, autômato mesmo, de que ele não tem nenhum dever de obediência ao Ministério da Saúde, por exemplo. Né? Está totalmente errado, porque com essa interpretação você mercantiliza o direito à saúde. Então, a gente precisa ainda restabelecer essa coisa inicial, a pedra de saída da legislação da saúde ainda está equivocada, né? Precisa restabelecer esse pensamento do que é a saúde e o que compõe esse sistema de saúde. Tá, o Gerson tinha uma colocação, né, para dizer. Então, primeiro, em relação ao programa Mais Médicos, ele não foi só a vinda de intercambistas por contrato de 3 anos, né? Então, essa questão supriu uma situação emergencial, algumas comunidades foram beneficiadas, isso não, eu acho que já passou até desse patamar de discussão. Agora, instituiu outras mudanças que são para médio e longo prazo, que essas merecem ser debatidas pela comunidade como um todo. Primeiro, a abertura de faculdades de medicina. A abertura a partir de entidades privadas, em municípios que não têm profissionais sequer para prestar assistência, imagine quem vai formar esses outros profissionais. E essa formação em escala que com a preocupação em quantidade maior do que em qualidade. Acho que a gente tem que melhorar a qualidade do atendimento médico no Brasil e melhorar o atendimento à saúde como um todo. Então, essa questão acho que é muito preocupante e deve ficar por um tempo maior. E outra questão em relação às mudanças que houve na residência médica, tal, no processo de formação, que também são bastante preocupantes. Então, existe uma complexidade maior no programa Mais Médicos do que simplesmente a oferta imediata, que combina com o nome, né? Então, como a ação imediata teve a sua função, existe uma força de marketing muito grande, porque se falta médicos, por que não mais médicos? Só que o Brasil hoje é o segundo país
é o 72º investimento, mas é o segundo país em número de faculdades de medicina e a maior parte delas, na minha impressão, que hoje já não formam profissionais com excelência que a nossa população merece. Então, só levantar essas questões, eu não quero chegar a conclusão nenhuma, cada pessoa vai se informar e se inteirar. Agora existe uma complexidade maior e na minha impressão que existem repercussões do programa Mais Médicos que, se não forem tratadas e se não for corrigido um rumo, pode sair pior do que a encomenda. Agora, em relação ao mercado privado, a saúde é o segundo mercado do mundo em movimento legal de recursos, né? Então ele perde para o mercado de armas, é o segundo maior mercado do mundo. E existe todo o setor financeiro internacional que opera em torno da saúde. Os planos de saúde, eles são sócios desse sistema. Quando a medicina de grupo ela se instala no Brasil, ela consegue se colocar e consegue vender com um padrão de qualidade, ela divulga para a população que o melhor é ser tratado como se fosse uma linha de produção. Então é bom você fazer procedimento. Eu trabalho em pronto-socorro, muitas vezes o paciente vai com uma gripe, o nariz está escorrendo, está tossindo, está com febre, mas ele quer fazer um raio-x. Por que ele quer fazer um raio-x? Ele quer fazer um raio-x porque ele aprendeu que aquilo complementa, ele vai se sentir mais seguro e aquele produto vai deixá-lo, a outra pessoa porque caiu da cama, quer fazer uma tomografia computadorizada e por aí vai. Então, existe uma fetichização do produto. A saúde suplementar, de alguma maneira, ela veio junto com esse complexo industrial em torno da saúde e acabou, como as empresas também oferecem como plano de saúde, e quando ele minimamente oferece acesso, hoje está pior, mas ele consegue marcar uma consulta, passar no especialista, isso foi mostrado para a população como um padrão de qualidade. Agora, o que resultou isso? Resultou em várias linhas de produção, né? Então, a questão das cesáreas e do parto tem a ver com isso. A questão da dinâmica nos hospitais, mais hospitais do que unidades básicas de saúde, tem a ver com isso também e por aí vai. Então, a minha impressão é que as pessoas precisam se apropriar da saúde como um direito, tem que exigir que se cumpram os pressupostos que estão na Constituição. E em relação aos planos de saúde, é uma força cada vez maior agora com o que foi aberto para o financiamento internacional. E lembrar que o Brasil, embora garanta para todos o direito à saúde na Constituição, no Brasil o financiamento à saúde ele é predominantemente privado. Nos Estados Unidos, com o modelo de atenção privada, prevalece o público, para se ter uma ideia. Então, tem diversas distorções que começam no financiamento, passam pelos modelos de gestão e passam pelas políticas de recursos humanos. E essa complexidade toda tem que ser abordada para a gente encontrar soluções. E agora eu passo a pergunta para o Alexandre. O Alexandre quer complementar. E eu coloco assim também, aqui no Brasil não tem muita propaganda de que o público é ruim, o privado é melhor, então vamos para o privado e... Aí você pode complementar. Deixa eu tentar complementar rapidamente. Eu estou concordando com a posição do colega aqui e tem algumas ressalvas na sua posição, que é o seguinte. A gente tem uma abundância de mais faculdades de medicina, mas elas são, em sua maioria, privadas. E o que acontece? O acesso a quem vai se tornar médico no país hoje é quem teve uma educação privilegiada a vida inteira. Estudou em colégio particular, fez cursinho que por anos para entrar numa faculdade pública de medicina. Ou seja, a gente tem uma elitização da classe médica como um todo. E quando a gente fala que falta médicos, mas a gente tem uma quantidade alta de médicos, o pessoal da periferia do meu grupo, inclusive, reporta. A situação lá é precária, como todo mundo já comentou aqui, mas também tem uma questão de acesso. Como é que um médico que tem uma expectativa social, econômica X, de ter investido muito dinheiro na sua formação, vai trabalhar 40 horas por semana num UBS com salário baixo, não tem outra oportunidade de complementar a sua renda e isso tudo complica a situação de dispersão, né? Acho que a gente teria sim que aumentar o acesso público ao ensino de medicina e isso é um ponto. Sobre o plano de saúde, eu só queria complementar o que você falou. Não é só o médico que está recebendo menos. Hoje o plano de saúde está limitando que tipo de remédio você vai usar, que tipo de procedimento você vai fazer. Eles estão apertando a cadeia toda em prol de manter a sua margem de contribuição, a sua margem de lucro. Ou seja, todo mundo está sofrendo com essa expansão. O arrego que eles tiveram no parlamentar agora de perdão de dívidas, ou seja, a gente está florescendo. Parece que a sociedade está injetando vida, até no ponto de vista governamental, em plano de saúde e não na saúde pública como deveria. E aí, para a sua próxima questão, que era, perdão?
Não, questão do plano de saúde, da propaganda. A propaganda é o seguinte, o que é melhor? O que ficou no Comércio Médico, só para terminar, é isso, virou uma manobra eleitoreira, como se fosse a resolução de todos os problemas do país se fosse ter mais médico, e não é. É uma reforma generalizada de tudo que a gente está discutindo aqui hoje. Então, sim, que bom que a gente resolveu uma situação emergencial, mas o governo está usando isso como cortina de fumaça para não tomar uma posição verdadeira em relação ao sistema de saúde e vem preparando as privatizações que vão pegar todo mundo de surpresa. E sobre essa história de tudo que é público é ruim, a questão de, então a gente está discutindo, é propaganda. Vou dar um exemplo só, um exemplo pessoal que eu vivi como socorrista em manifestações. Dia 7 de setembro de 2013, o estudante Vitor Araújo perdeu o olho direito por um estilhaço de bomba de efeito moral da PM de São Paulo. Foi para o HC, o dito melhor hospital público da América Latina, e eu fui lá, junto com os advogados, para garantir a internação dele, porque ele passou 8 horas deitado numa maca, num corredor, com o único curativo que ele tinha um copo de plástico desses de beber água, colocado em cima do seu olho e amarrado com esparadrapo. E os corredores desse hospital, dito melhor hospital público da América Latina, lotados de macas improvisadas, pessoas deitadas em cadeiras, ou seja, a gente fala às vezes ao interior do Nordeste, não, é aqui em São Paulo, em hospitais elitizados, a situação não é só propaganda política, não é só propaganda da oposição, é calamitoso e crítico até onde onde é propaganda positiva, né? Então eu deixo isso mais para a realidade do que para propaganda. Agora para a Priscila, né, como você pode falar, que é complemento, vocês concordam? Então, na verdade, assim, por exemplo, em relação aos planos de saúde, né, eu tive algumas experiências pessoais e tive, agora há pouco tempo, acho que a colega pode até complementar alguma coisa, mas a gente teve aí uma portaria que foi baixada para que os partos tivessem a partir de agora o partograma, para que se diminuíssem o número de cesáreas no país, né? E eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Né? Então quando eu fui ter o meu filho, eu fui ter na rede privada, eu tinha plano de saúde e quis ter o meu filho através do parto normal. Eu entrei em trabalho de parto normal, fiquei 8 horas em trabalho de parto normal e fui obrigada pelo médico a fazer uma cesárea porque ele não ia aguardar, ele me falou exatamente isso, olha, o valor que o plano de saúde me paga para um parto normal não cobre o meu trabalho, o meu tempo para eu ficar aqui aguardando para que você vá pro parto normal, que vai demorar um pouco mais. E eu fui para um parto cesáreo, onde há um risco maior para a mãe, há um risco maior para o bebê e tudo mais. E aí a gente, olhando tudo isso, houve essa determinação, né, da ANS, que agora haveria o partograma para que se diminuíssem, que no Brasil acho que 84% dos partos são cesáreas, então houve aí essa explicação essa determinação para que realmente se diminuísse, então que haveria o partograma e que a partir dali o médico ia ter que justificar o porquê de fazer uma cesárea. E aí hoje saiu uma outra determinação dizendo que se a mãe autorizar que o parto seja cesárea, que pode ser feito o parto cesárea e o plano não precisa justificar, porque a mãe está autorizando. E aí a gente entra toda nessa questão da humanização, né? Porque é uma mãe, às vezes de primeira viagem, que não entende nada de parto, que não sabe qual o risco que ela está correndo, e o médico diz, não, olha, é melhor cesárea, você vai discutir com o médico? Não, né? Então eu acho que existe um monopólio muito grande dos planos de saúde, né? A gente vê que eles fazem exatamente o que eles acham que é mais lucrativo para eles, né? E isso é muito complicado, porque aí a gente pensando em humanização, o que é melhor para a pessoa, qual a melhor recuperação que aquele paciente vai ter, como é que a gente enxerga tudo isso se a realidade lá na linha de frente é totalmente outra. Eu, por exemplo, assim, eu me senti totalmente desrespeitada, como paciente, falando agora, né? Eu me senti extremamente desrespeitada, para mim foi extremamente traumatizante o parto do meu filho, mas eu vou discutir com o médico, que me acompanhou 9 meses, né? É muito complicado. A Sheila queria... Não, eu quero só complementar que eu acho que tudo isso esbarra muito nos modelos de gestão que a gente tem hoje, né? Então o HC, por exemplo, ele tem um baixo salário daquele funcionário que é público, mas ele tem complementação muitas vezes de fundações. Então isso também precariza,
o trabalho como um todo, que aí você cai dentro dessa questão da mercadoria. Eu tenho que fazer rotatividade. Tanto que a rotatividade de profissionais da área de saúde é muito grande, tanto nas OS quanto nos convênios, né? A questão da precarização do trabalho cada vez maior. Então, a gente brinca que a própria prefeitura cria concorrente, porque ela repassa um valor X para as OS, que para a classe médica, na OS, consegue pagar melhor do que paga o público. Então, o profissional não fica. Então, um grande problema também dessa questão de criar muitas faculdades dentro da questão privada será que essas faculdades estão atendendo aquela população que precisa também? Será que é na região que mais precisa? Primeiro, fazer com que aquele profissional da área da saúde, não só o médico, porque eles até estavam brincando de criar outras áreas, né? Mas fidelizar, fixar aquele profissional naquela região, porque o que a gente vê também é profissionais se formando dentro da escola pública e vindo para as grandes cidades para fazer residência e acabando voltando. Então, é toda uma política de gestão, valorização, as questões do trabalho cada vez mais precarizado, a gente não tem estrutura. E isso fortalece a questão do convênio, que também quando você conversa com um profissional que está dentro do convênio, ele também não está satisfeito. Sim. Ele acaba se vendendo a essas questões porque é uma forma dele também sobreviver. Né? Então, acho que tem que começar a discutir a questão da gestão. Aí, quando fala da questão dos convênios, piora. Porque o próprio governo coloca como desconto imposto de renda serviço com gasto privado de saúde. Então, se cria toda uma dinâmica para você gastar dentro do serviço privado, para você poder ir lá com o seu recibo quando você vai declarar imposto de renda, e aí você tem abate no seu imposto de renda. Então, acho que tem que começar a discutir essa questão também. Né? O quanto que isso implica e o quanto que o governo, de fato, ele quer priorizar o serviço público de qualidade e estatal. Quanto que ele quer se responsabilizar por isso ou quanto ele não quer transferir essa questão. Né? Então tá, nosso tempo já está acabando. Né? Nós do 4B acreditamos que a saúde ela deve ter investimento do governo, o governo deve se preocupar muito mais com a saúde, que os conselhos de base eles sejam realmente deliberativos, eles que ajudem na administração do hospital, da UBS, da UPA e do que for criado ou exista. Tá? Então agora a gente vai para a quarta volta do nosso programa, onde cada convidado tem 1 minuto para as considerações finais, e eu agradeço a presença de cada um de antemão. Então vamos lá, começando pelo Marco. Tá, eu gostaria de complementar só o seguinte, nós discutimos aqui, mas nós não acabamos entrando nesse tema importantíssimo. Já foi aprovado na Assembleia a emenda constitucional 86, né? Que trata do seguinte, é uma emenda impositiva que vai reduzir abruptamente o financiamento e o repasse de dinheiro para a saúde pública nos municípios. Isso já foi aprovado. A Lei 13.019 que já abre assistência ao capital estrangeiro e saúde estrangeira. E agora está aí para ser aprovado, e provavelmente vai ser um desses projetos que vai ser votado na calada da noite, também pelo senhor Eduardo Cunha, a PEC 451. Né? A PEC 451, ela vai, na verdade, é uma bela de uma manobra para começar a enfraquecer o SUS. Por quê? Vai se exigir, através dela, que todos os empregadores façam um plano de saúde para os seus funcionários, excluindo quem, empregada doméstica, qualquer um que tenha uma empresa ou tenha um empregado, ele vai ter que garantir um plano de saúde. Isso é uma primeira parte para desmontar o SUS, porque isso se vai aumentar para quase 71 milhões de planos de saúde, o que vai diminuir muito o recurso depois final para o SUS. Essa é uma primeira parte da estratégia. E as pessoas não comentam muito sobre isso. Quer dizer, já foi aprovada uma emenda constitucional, já foi aprovada uma lei, né, que abre para o capital estrangeiro, uma que reduz o financiamento, dá para os políticos a capacidade de ele decidir se volta para o município isso ou não. E agora temos aí a emenda 451, que é mais perigosa ainda. A gente pode fazer um programa só sobre isso. Né? Isso é muito importante. Agora a Valéria, 1 minuto. Eu queria convidar todos que estão assistindo a conhecer o nosso trabalho na Artemis, visitem nosso site www.artemis.org.br. Nós somos uma ONG feminista que trabalha pela erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. Apoie o nosso trabalho, quem se sentir tocado pela temática, colabore, contribua ou compartilhe os nossos posts no Facebook.
Cada vez a gente tem tido retornos mais positivos das mulheres que têm se informado e têm se empoderado, né, dos seus direitos, principalmente sexuais e reprodutivos. Lembrando que empoderamento é uma palavrinha mágica, mas ela consta nas últimas convenções de direitos humanos como uma ferramenta mais eficiente para a gente transformar e acelerar essas modificações sociais que todos nós estamos buscando, né? Um atendimento digno, uma saúde universal e igualitária para todos. Então, empoderem-se dos seus direitos, visitem a Atenas. Para o Gerson. Em tempos de crise política e crise econômica, os direitos sociais eles sempre ficam em xeque. Então a gente está vivendo mais um momento. Infelizmente o Brasil não deu uma resposta definitiva, principalmente em relação ao financiamento à saúde, em momentos em que a economia esteve um pouco melhor. E é preciso que a população esteja junto, participe dos conselhos gestores de saúde em todas as suas instâncias, cobrem as suas entidades representativas, entidades de classes, entidades da sociedade civil, que só com muita mobilização a gente vai conseguir garantir o que a gente já tem, e se a gente tiver uma mobilização tanto maior, talvez a gente consiga dar um salto de qualidade, porque para que a gente consiga encontrar definitivamente que saúde seja direito de todos e dever do Estado, e que o SUS seja universal, mas também seja integral, seja uma atenção à saúde de qualidade, que seja para todos, né? Então, esse é o convite e a reflexão que a gente plantou mais uma semente hoje. Obrigado. Alexandre? Bom, só para finalizar, o último ponto que eu não tinha colocado nas discussões anteriores, porque eu falo muito e acaba faltando espaço, existe uma centralização também do papel do médico, então, que é muito clara nas unidades de saúde, onde cada vez mais, pelas leis mesmo, só o médico, apenas o médico, então, quando falta médico, falta tudo, e a unidade de saúde fica desamparada de conseguir se movimentar em atividades que poderiam ser realizadas por enfermeiros, por exemplo, ou por outras classes de funcionários da saúde, né? Então, encerro aqui esse pedaço. O último que eu queria dizer o resultado de todas essas votações que estão acontecendo hoje, de leis que estão indo contra a população, sejam as leis sobre saúde agora, ou qualquer outra que a gente esteja comentando, terceirização, maioridade penal, o que está acontecendo agora é resultado de uma eleição muito ruim que a gente teve na última, onde a gente elegeu o Congresso mais conservador da história, desde da nossa Constituição de 88. Então a gente vai ter cada vez mais a classe política jogando contra a população. Ou a gente eleva o nível da discussão e o povo realmente vai tomar as rédeas daquilo que é importante para si, ou mais e mais, e com uma velocidade muito alta, a gente vai ter a mudança negativa dos processos que hoje são direitos constitucionais da população. Então o que eu digo para todos como recado geral vamos votar menos, vamos atuar mais, porque não tem nenhum partido ou político hoje representando verdadeiramente a população. Priscila? Eu queria também deixar um convite para que as pessoas conheçam o Instituto Mara Gabrilli, do qual eu faço parte, e que faz um projeto que chama Cadê Você?, que procura as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, onde elas não têm nenhum tipo de atendimento. Então existe uma equipe multidisciplinar que vai lá, faz um primeiro atendimento para essas pessoas e encaminha elas para a rede pública para que elas tenham algum tipo de atendimento. Então entrem no site do Instituto Mara Gabrilli e se conheçam nosso projeto, que é super importante. Em relação a tudo que a gente discutiu hoje, eu acho que assim, é isso. Eu acho que a população tem que realmente lutar, ir atrás dos seus direitos e colocar a mão na massa, porque é isso, a gente está aí com um governo que não nos atende, né, e que cada vez mais está tirando mais e mais os nossos direitos, né? Então a gente tem que procurar brigar e lutar por eles. Acho que é isso, é uma sementinha, como o colega disse, que a gente plantou hoje, que espero que crie muitos frutos aí para frente. Sheila? Então eu quero agradecer o espaço, a discussão e convidar todos, né, para conhecer o Fórum Popular. Nós temos páginas no Face. Eu acho que a gente só muda a princípio, quando fala da legislação, de mudar a lei, dá uma impressão de será que tem jeito? Tem. Eu acho que só tem jeito se controle social, ele agir, ele começar a discutir e começar a cobrar. Então eu acho que a gente consegue retomar algumas questões,
né, que é nosso de direito para discutir por uma saúde de qualidade, essa questão do parto, de optar. Eu acho que a gente só vai começar a discutir quando a população se apropriar disso, porque senão fica brigas de classe e é isso que a gente não quer. O que a gente quer é que todo mundo entenda a importância de ter uma saúde pública de qualidade. Eu sempre brinco que tem convênio, a gente fez uma ação lá dentro da unidade de saúde que eu trabalho e a saúde pública ela é para todos. Quando a gente pensa em vacina, por exemplo, ela é completa para todo mundo. E muitas pessoas que utilizavam a vacina falaram, você não sabia que o posto de saúde é tão bacana. Por quê? Porque ele faz parte de um serviço de saúde privada, através do convênio. Então, acho que a gente tem que fortalecer isso, porque também não é garantia de um acesso igualitário. Então, convidar a população para se unir, para discutir conosco a retomada da saúde pública de qualidade e estatal. Bom, obrigada mais uma vez. Eu agradeço vocês. Só para lembrar que todos nós somos políticos, né? Eu, vocês estão aqui na mesa, você que está em casa, e nós temos que nos unir e fazer a verdadeira política, todo o poder para o povo, como está escrito aqui. E encerramos o programa de hoje. Até a semana que vem com mais um debate com um tema bem legal. Tchau!